Bom dia, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH. Eu sou o Marcos Coelho, do time de comunicação institucional do Grupo Santa Casa BH, e hoje nós vamos falar sobre doenças respiratórias e o novo coronavírus. Com o início do frio, acende o alerta para as doenças respiratórias como a gripe, o resfriado, a rinite alérgica, a asma, a sinusite, a bronquite, a pneumonia, entre outras. Será que as doenças respiratórias podem ser uma porta de entrada para a Covid-19? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o pneumologista da Santa Casa BH, Dr. Guilherme Freire, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor Guilherme? Prazer estar aqui novamente, né? E muito nos angustia essa situação, né, a todos nós, com o avançar da epidemia, apesar de Minas Gerais ainda estar num estado confortável, provavelmente pelo isolamento social, né? Então, essa pergunta seria uma pergunta de associação de outras patologias com a Covid-19, né? Provavelmente são doenças independentes, é lógico que elas estão na mesma época. As viroses são mais comuns agora, as respiratórias, e a Covid chegou, né, para fazer parte, parte desse repertório de doenças de inverno. A gente pode dizer que tem um estudo nos Estados Unidos que notou que a concomitância de uma outra virose com a Covid foi apenas de 2%. Então, quer dizer, as outras viroses talvez não estejam facilitando, né? E o fato da pessoa ter asma, ter bronquite, vai, por exemplo, adquirir a Covid mais fácil? Talvez não. A questão é o seguinte, que nessas pessoas a Covid pode ser mais grave e requer mais atenção, né? Certo. Bom, também participa conosco dessa live a doutora Mariana Vieira, que é pneumologista infantil do Hospital São Lucas, aqui do Grupo Santa Casa BH. Por conta da necessidade de distanciamento social, ela está aqui do lado, né? Mas daqui a pouco ela vai participar da live. Você pode enviar perguntas também. Se você tem crianças em casa com problemas respiratórios, pode enviar, que nós temos aqui a doutora Mariana para responder daqui a pouco. Bom, você que está assistindo a live, compartilhe, clique no curtir, compartilhe com seus amigos. E lembrando que no final da nossa transmissão, a live estará disponível também no site santacasabh.org.br/coronavírus. Não se esqueça de enviar a sua pergunta também pelo chat. Nós vamos responder ao vivo, né, doutor? Sim. Doutor Guilherme, está começando aí o friozinho. É a época do ano mais propícia para as doenças respiratórias? É a época mais propícia e a gente já fala que são vários fatores. Clima frio, clima seco, a poluição e a aglomeração sempre foram fatores de risco. Esse ano nós temos duas coisas modificando. Um novo vírus grave, né? Mas o isolamento social, a diminuição da atividade econômica, diminuindo a poluição, são fatores que ainda estão atuando aí, né, de uma forma que a gente não sabe bem. Mas pode estar havendo uma diminuição das outras patologias respiratórias em geral. Então, um ano totalmente atípico no mundo inteiro, né? Com diminuição da poluição e diminuição da aglomeração, que são fatores, né, importantes da disseminação das viroses nessa época. Pelo menos isso, né, doutor? Para quem gosta de enxergar o copo meio cheio, né? Então, não tem aquela aglomeração, ônibus lotados, né? Os sintomas do novo coronavírus podem ser confundidos com alguma doença respiratória? Essa é uma coisa que a gente vem aprendendo, né? No início, a gente fazia uma distinção, mas existe uma pesquisa para a gente ver lá em São Paulo, e cada paciente diagnosticado, para cada paciente diagnosticado com a Covid, você teria 14 ou 15 pacientes sem diagnóstico, que não sentem nada. Então,
Você pode ter desde sintomas, desde nenhum sintoma, até sintomas leves, um sintoma que tem sido descrito, a pessoa de repente ela para de sentir o cheiro, né, das coisas, e até os 20% de pessoas que precisam internar e 5% de doenças graves que precisam de ir para o CTI. Então, como você... E, inclusive, doenças neurológicas, doenças de pele, outros tipos de doença que podem... Nós estamos aprendendo atualmente. Fase de aprendizado dessa doença. Nesse caso, todos os sintomas seriam de antemão suspeitos, né? Doutor, e a pessoa que se contaminar com o novo coronavírus, ela pode vir a desenvolver algum outro tipo de doença respiratória, mesmo depois de curada dessa doença nova? Uma pessoa que teve um quadro leve ou grave, que se curou, se ela vai ter alguma cicatriz, alguma sequela, né? É possível que sim, mas como a gente... Olha, nós estamos falando de um quadro que está evoluindo 1 a 2 meses, a gente ainda não tem essa experiência. Mas a gente sabe que as doenças muito graves, em geral, as que vão para o CTI, que podem cursar, como a fibrose, podem ficar com algum quadro posterior. Mas isso ainda nós estamos também aprendendo, né? Doutor, e hoje a gente percebe que está todo mundo, né, numa situação de alarmismo, né? Até a questão do uso das máscaras. Hoje as pessoas que sentirem um sintoma de gripe ou de resfriado, ela já deve acender o sinal de alerta ali para a possibilidade de coronavírus. Ela tem que ficar um pouco mais preocupada do que uma situação normal? Então vamos ver na situação de hoje. Os quadros de gripe, eu peguei a estatística aqui de Minas, né? Talvez a do Brasil também, mas em Minas, os casos com sintomas mais graves, em torno de 6 a 7% podem dar positivos para o coronavírus. Em torno de mais de 93% seriam os outros vírus, o vírus da influenza, os vírus rinovírus, adenovírus, sincicial respiratório, que são outros vírus que estão aí. Então, quem tiver um sintoma deve ficar alerta. Mas a maior possibilidade é não ser a Covid, né? 19. Porém, a orientação que a gente tem, e se a pessoa apresentar piora dos sintomas, principalmente falta de ar muito grave, durante um resfriado, ela não deve demorar em procurar o serviço médico. Tanto pode ser a Covid, quanto pode ser uma complicação da influenza, por exemplo, que também é grave. Então, a gente tem sido recomendado, se a forma é leve, fique em casa e se isole, né? Isolamento. Se a forma apresenta uma gravidade, principalmente a falta de ar, ou um mal-estar muito grande, uma febre muito persistente, deve procurar o serviço de saúde para fazer o exame. Ok, doutor. Bom, lembrando que também está aqui conosco a pneumologista infantil do Hospital São Lucas, doutora Mariana Vieira. Você que tem criança em casa com problema respiratório, pode enviar a sua pergunta pelo chat, daqui a pouquinho ela vai responder. Doutor, a exigência do uso da máscara cada vez maior, né? Acabei de falar, mas ela não vai impedir ninguém de se contaminar. É importante lembrar isso, né? Então, essa pergunta é importantíssima para esclarecimento de todos. Você se lembra que no início, 2 meses atrás, a máscara na rua ela não era indicada. Apesar dela já ser usada, principalmente nos países asiáticos, que passaram por outros coronavírus nas últimas décadas. Se você for ver o Japão, Hong Kong, Coreia, já usam máscaras assim como cultura, né, em infecções respiratórias. Essa cultura não é uma cultura do Brasil. Então, primeiramente, está tendo uma mudança cultural. Para que a gente usa a máscara? Nesse caso, seria a máscara de pano. Então, isso seria um ato de solidariedade. Quando você usa uma máscara de pano na rua, você está evitando que as gotículas respiratórias suas contaminem outras pessoas.
apesar dela ter pouca proteção, ela protege pouco e você inalar de outras pessoas. Então, quem está andando sem máscara está deixando de proteger as outras pessoas e, no geral, se proteger também. E as máscaras hospitalares, realmente que são mais caras e devem ser reservadas para o hospital, elas protegem mais em torno de 90% a 95% das partículas de quem está usando, né? A gente tem a máscara cirúrgica e tem a máscara chamada máscara N95, principalmente para ser usada nos pacientes que produzem secreção dentro de UTIs. Tá certo. Doutor, a pessoa que tem uma doença respiratória crônica qualquer, ela vai desenvolver um quadro mais grave de coronavírus se contaminada ou não necessariamente? Não necessariamente vai desenvolver, mas com mais frequência, isso já está provado. As comorbidades respiratórias, o paciente que tem um enfisema DPOC, ele pode ter um risco 5 vezes maior de ter uma doença grave com Covid do que uma pessoa que não tem. As pessoas com asma, por exemplo, a asma grave, aquela que usa corticoide, que se interna, que teve uma internação no último ano, usa essas bombinhas com corticoide em altas doses, vão ter um risco maior. Pessoas que têm asma leve, talvez não, e devem continuar o controle da asma, né? E a gente vê principalmente as doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão arterial, que têm sido relacionados aos casos mais graves, junto também com várias doenças crônicas, incluindo as respiratórias. Mas não é obrigatório, não quer dizer que uma pessoa que tenha um enfisema ou uma asma grave vai desenvolver a forma grave. Tem uma chance maior. Doutor, a gente falou a respeito das aglomerações que, felizmente, diminuíram, né? Por conta dessa pandemia. As pessoas que têm que pegar o transporte coletivo, metrô, ônibus, alguma orientação para essas pessoas, especialmente aquelas que pegam metrô ou ônibus com ar-condicionado, não tem janela, né? Não tem como evitar mesmo, se perceber que está lotado, não tomar aquela condução? As orientações são universais, nem sempre dá para fazer, porque o ideal seria ter todas as janelas abertas ventilando, mas isso é impossível, né? Então, essa distância de 1 metro, de 1 a 2 metros, o uso de máscara, e se a pessoa pegar em qualquer lugar do ônibus, qualquer corrimão, ela deve evitar ali no ônibus de passar a mão no rosto, a qualquer custo, e usar álcool gel antes de entrar e depois que sair, né? Então, isso seria a proteção que eu acho possível, né? Usar máscara, distanciamento, ventilação, álcool gel antes e depois. São as medidas universais, né? Doutor, chegou uma pergunta aqui da Sylvie Brenner. Ela disse que teve uma gripe forte que evoluiu para pneumonia, isso no carnaval. Existe a possibilidade dela saber se foi coronavírus? Os laboratórios hoje já fazem esse tipo de exame? A gente tem 2 tipos de exames. É o exame para detecção do vírus, tem que ser feito durante a infecção. É um exame chato até, que você passa um suave no nariz e na garganta, certo? Suave é uma espécie de um cotonete? Suave seria? É um cotonete grandão, lá no nariz e pega dos 2 lados do nariz e na garganta. Então, esse seria em torno até o 7º dia de sintomas. Ele tem uma sensibilidade, quer dizer, vai detectar em torno de 80% a 90% se foi feito na hora certa. Depois do 7º dia, 10º dia, a pessoa pode fazer os exames de anticorpos. Você tem 2 tipos de anticorpos. Um que chama IgM, é um anticorpo que vai ficar presente ali na infecção aguda. E o IgG, se a infecção já tem um pouco de mais tempo. Então, se essa pessoa fizer o exame sorológico e o IgG for positivo, isso sugere que ela teve a infecção por corona lá no carnaval. Pode ser que esse exame dê positivo. Mas a sensibilidade dele não é alta, quer dizer, ele pode dar negativo em pessoas que já tiveram. Então, tem o problema da qualidade do exame. Ok. Doutor, desde o começo o idoso vem sendo orientado a ficar em casa, mas está chegando a hora aí da vacina da gripe. É uma exceção? É a hora
do idoso poder sair de casa, um dos momentos que ele vai poder sair de casa. Isso a gente já vem vendo já há mais de um mês na televisão, né? O ideal é que ele tome a vacina de uma maneira que não se exponha. Então, isso não é uma equação fácil nas filas dos postos de saúde. Mas, se tiver que sair, com as mesmas recomendações: uso de máscara e manter uma distância, né, de pelo menos 1 a 2 metros das pessoas, evitando aglomerações. Porque qual que é a vantagem? Você tem uma proteção contra a influenza de 80% a 90% dessa vacina. Então, vai evitar a influenza no idoso. Agora, imagine um idoso em casa que começa a ter uma influenza e uma febre. Vai ser um pânico. Até ele vai se expor mais depois para ir a um serviço de saúde, né? Então, eu acho que os riscos, tomando essas precauções, são menores do que os benefícios, são maiores que o risco. A questão do próprio diagnóstico também, se a pessoa tomou a vacina, fica mais fácil de descartar uma influenza, por exemplo? Sim, é óbvio. Não 100%, mas em 80%. Ok. Doutor, agora, mito ou verdade? Beber muita água vai ajudar na prevenção ou combater doenças respiratórias? A pergunta tem uma certa armadilha que nós vamos falar assim. Porque a pessoa deve andar bem hidratada. Bem hidratada significa beber água o suficiente. Você sabe que muitos idosos não gostam de beber água, né? Eles devem beber água. Agora, se você estiver bem hidratado, um excesso de hidratação não vai te proteger. Você vai beber mais água do que o necessário. Né? Beber o suficiente, né, doutor? Tem que ficar bem hidratado. Bom, nós vamos pedir ao doutor Guilherme Freire a gentileza de trocar de lugar com a doutora Mariana Vieira para falarmos um pouco sobre as doenças respiratórias nas crianças. Lembrando a você que nos acompanha que pode enviar a pergunta pelo chat e nós vamos responder aqui ao vivo. Doutora Mariana, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui para a gente poder discutir um pouco dos cuidados que a gente tem, né, nesse período de pandemia, sobretudo com as nossas crianças. Né? E, doutora, para começar, que cuidados nós devemos ter com as crianças que já têm histórico de doenças respiratórias, sobretudo nessa época de pandemia? Então, essas crianças que já têm, às vezes, um diagnóstico de asma, né, que tem alguma doença, uma displasia broncopulmonar, são crianças que a gente tem que ter um cuidado especial. Então, aquelas crianças, ainda mais essa semana que a gente já começou a vacinação para influenza, né, nos menores aqui em Belo Horizonte, nos menores de 5 anos. Então, garantir essa vacinação, se tiver que sair de casa, né, no uso limitado, usar máscara, manter a higienização das mãos, né, manter o cuidado com a casa, o ambiente arejado, para a gente evitar qualquer fator, né, a exposição ao tabagismo também passivo, que é uma coisa muito importante, que a gente sempre vem falando, e todos esses fatores que a gente sempre fala antes, eles continuam valendo, sobretudo para agora. A Juliana Vilan pergunta, ela agradece aqui pela live, e pergunta, ela diz que tem um filho com bronquite em casa. Tem um tratamento para aumentar a imunidade para ele adoecer menos nessa época? Bom, na verdade, nós não temos nenhuma medicação com evidência comprovada que aumente, sim, a imunidade das crianças e dos adultos, né? Então, o que a gente tem que fazer para evitar? Além desses cuidados que eu falei previamente, então é manter uma boa hidratação, uma alimentação ok, né? Assim, comer bastante fruta, né? Vegetais e tudo, manter uma alimentação ok, um ambiente controlado, e aí sim a gente vai ter uma imunidade melhor para a gente evitar esse tipo de coisa. Mas não existe uma medicação milagrosa para aumentar a imunidade, não. Doutora, chegou a vez das crianças serem vacinadas. Que cuidados as mães devem ter para levar os filhos aos postos de saúde, principalmente as crianças que têm doenças respiratórias? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria já nos recomendou que aquelas crianças, né, que tenham que vacinar, que sejam acima de 2 anos, que a gente coloque máscaras nelas. Por que nos menores isso não está orientado?
Porque são crianças que vão ficar mais irritadas, às vezes a criança começa a chorar por conta, né, não está gostando da máscara e tudo, e aí começa a molhar a máscara, então a efetividade da máscara vai ficar a desejar. Então, mas o que a gente tem que ter em mente é que a vacinação ela tem que ocorrer. Então, às vezes, o que a gente pode fazer é ligar para o posto, ver o horário que está menos cheio, né? Que está menos concorrido, ver se consegue agendar para evitar a aglomeração, para a gente garantir que a vacinação das crianças seja mantida. Bom, independente de pandemia, as crianças têm que ser vacinadas, né, doutora? Não pode deixar de fazer isso, né? Tem, né? Então, assim, a gente pega ali, principalmente no primeiro ano de vida das crianças, que a gente tem uma série de vacinas a serem feitas, né? Meningite, febre amarela. Então, assim, se a gente não vacinar essas crianças, a gente pode ter um impacto no ressurgimento, no aumento do caso dessas doenças, né? Então, isso está orientado tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Brasileira de Imunização, que essas vacinas sejam feitas sim, mesmo nos menores, né, de 2 anos que vão sem máscaras. E aí, o que a gente pode fazer para essas crianças, então? É isso que eu falei antes. Tentar ir em horários que não está tão cheio, mas, por exemplo, a mãe vai com máscara, né, leva um álcool para passar na mão da criança, porque criança pequena quer tocar em tudo, quer mexer em tudo, para tentar garantir a higienização e tentar que esse momento seja bem rápido. Chegou lá, vacinou e já volta para casa. Doutora, a Mariana Castelo Branco pergunta, no posto de saúde do meu bairro, o local de vacinação é o mesmo onde ficam todos os pacientes que aguardam atendimento. Estou preocupado e, por isso, não levei o meu filho de 10 meses para tomar a vacina de febre amarela. Estou agindo corretamente? Não está, Mariana. É isso que eu falei. Então, assim, a gente tem que tentar manter a nossa vacinação em dia. Justamente porque as outras doenças, elas podem continuar acontecendo, né? A gente está no isolamento, mas isso não impede que as outras doenças ocorram. Então, tentar fazer esse contato com o posto para ver um horário melhor para você chegar lá e vacinar, já que tem esse contato com outros pacientes. Às vezes eles conseguem, às vezes você faz um contato e explica que sua criança, né, menor de 2 anos e tudo, vê se pode fazer às vezes em casa, né, pelas agentes de saúde, para a gente garantir que essa vacinação fique eficiente. Né? Tá certo. Doutora, os pais que têm crianças com asma, que tomam medicamentos à base de corticoides, devem continuar com o tratamento no caso de suspeita de novo coronavírus? Sim. A Sociedade Brasileira de Pneumologia já recomendou, a gente tem o GINA, né, que é uma orientação mundial que a gente segue, né, e as crianças que fazem uso de corticoides inalatórios, eles têm que continuar. Como o Dr. Guilherme falou, esses pacientes que têm asma, o que a gente tem visto é que eles não têm uma chance maior de se contaminarem. Mas uma vez que eles estão contaminados, pelo pulmão às vezes mais reativo, eles podem ficar mais graves, terem maiores complicações. Então, por isso que a gente orienta a manter o corticoide, sim, inalatório, sim. A Daniela Lourenço pergunta, como diferenciar as coisas e não enlouquecer? Uma gripe, de um resfriado, de uma crise asmática, de um coronavírus. Como saber quando procurar o atendimento médico? Essa pergunta é muito importante, a Daniela, né, que mandou. Isso. Daniela, é muito importante porque realmente dá dúvida na sintomatologia, né? Então, o que a gente sabe? Que o resfriado, normalmente, é uma criança que vai ter ali um quadro de nariz escorrendo, clarinho, pode ter febre, pode ter uma tosse discreta, pode espirrar. Já a gripe pode acontecer inicialmente esses sintomas, mas às vezes é uma febre mais elevada, a criança queixa às vezes de dor no corpo. Se for uma criança menorzinha, ela fica, um lactente, ela fica mais prostrada do que a outra, mesmo às vezes quando a febre passa, sabe? Reduz a alimentação, às vezes altera, né, o hábito urinário. Então, assim, é uma criança que a repercussão dela no corpo ela fica mais evidente, né? E a crise de asma, às vezes a criança começa com tosse, com esforço para respirar, com a frequência respiratória fica mais rápida, né? Fica com dor no peito. E o problema é que o coronavírus, na faixa etária pediátrica, ele pode ser tanto sintomas de resfriado,
como um sintoma de gripe e até simular um sintoma de asma. Então, por isso é a nossa dificuldade dos pediatras, porque as crianças são pouco sintomáticas, né? Então, esses sintomas, eles se misturam. O que eu acho que tem que ficar bem importante, assim? Se tá só com esses sintomas de nariz escorrendo, uma febre baixa, a criança não tá sentindo falta de ar, não tá chiando, não tá vendo que você tá vendo que é uma criança assim que ficou diferente mesmo do habitual, pode esperar em casa. Por quê? Porque a gente né, garantindo hidratação, medicação para febre, a gente evita a exposição a ela ao serviço de saúde de urgência. Agora, se a criança começou com esforço, com dor no peito, tá com falta de ar, aí não. Esses sintomas são de alerta para a gente procurar o serviço de saúde e um médico fazer uma avaliação mais minuciosa. Nós temos algumas participações aqui no Facebook. A Margarida Vieira agradece, especialmente o Dr. Guilherme. A Júnia Franco elogia aqui, diz que é muito esclarecedora a entrevista. Obrigado, Júnia. A Ariadne Manuela fez uma pergunta aqui mais ou menos parecida com a Daniela. Bom dia, minha filha tem 3 anos, usa o Aerolim nas crises e Clenil no inverno. Como identificar se é asma ou bronquite? Na verdade, às vezes esse conceito de asma e bronquite, ele fica parecendo que é a mesma coisa, mas na verdade não é. A bronquite nada mais é que uma inflamação dos canais, que são os brônquios, que levam o ar para o pulmão. E na asma a gente tem uma inflamação de bronquite, né, tem a bronquite. Em outras infecções respiratórias, a gente pode ter a bronquite também. Então, na verdade, são conceitos iguais, tá? Na verdade, a gente às vezes pergunta, tem asma, tem bronquite? Mas é praticamente a mesma coisa, tá bom? O que a gente tem que entender é que essa criança que, às vezes, já teve sintomas de asma prévios, né? Já chiou, já ficou cansada, e às vezes, se isso acontecer, pode não ser coronavírus? Pode. Mas também, como eu falei previamente, a criança é pouco sintomática. Então, assim, não exclui a chance de ser, né? Bom, a Karina Silva, ela enviou aqui. O uso do Clenil prescrito por um médico, além de todo o cuidado que se precisa na ajuda na prevenção de uma crise de bronquite. Não entendi muito bem a pergunta aqui, vamos lá. O uso do Clenil prescrito por um médico, além de todo o cuidado que se precisa, ajuda na prevenção de uma crise de bronquite ou para crianças que têm asma? Ajuda. O Clenil nada mais é que um corticóide inalado, né? Que a gente vai tentar atuar para prevenir, então, as exacerbações, que são as crises de asma. Então, se o paciente, né, ele já foi avaliado por um médico, está fazendo o uso correto, isso aí é de suma importância, né? Usar todos os dias, conforme a prescrição médica, verificar se o espaçador está adequado, né? Que na população pediátrica a gente faz uso do espaçador, verificar como é que tá as válvulas do espaçador. Então, o seu médico, normalmente quando ele começa esse corticóide inalatório, ele vai te orientar isso, a forma de fazer, a forma de higienizar, a forma de ver se o Clenil tem ou não medicação, justamente porque ele não é que aparece as doses igual outras bombinhas que nós temos no mercado, né? Então, se a gente usar corretamente e, lógico, manter os cuidados com o ambiente, né? Evitar o tabagismo, evitar mofo, poeira, né? Os animais, garantindo isso tudo, a gente pode sim melhorar essa prevenção, né? Atuar nessa prevenção das crises de asma. Doutora Mariana, o Vander Lúcio mandou a pergunta aqui. Jovem acima do peso poderá desenvolver a forma mais grave da doença? Olha, o que a gente tem visto é que alguns jovens têm tido casos que têm internado, né, que da faixa etária entre 20 e 40 anos, que não é especificamente a faixa etária mais prevalente, né, de alto risco, mas que tem que entubar, tem tido formas graves. Mas isso são casos isolados. Eu acho que para a gente pensar realmente assim, na grande quantidade de pacientes, realmente a recomendação é essa, que nos acima de 60 anos, que tem comorbidades, principalmente cardíacas, esses são o que a gente tem visto que tem ficado mais grave. Okay. Doutora, em casa, que medidas as pessoas podem fazer para contribuir, reduzir a possibilidade de alergias respiratórias? Bom,
Então, esses cuidados, né, valem para todas as doenças respiratórias nesse momento. Então, o que a gente pode fazer? Deixar o ambiente o mais arejado possível, né? Batendo um pouquinho de sol, isso é essencial, né? Fazendo a limpeza da casa. Então, principalmente se eu tenho alérgico em casa, evitar de varrer a casa, então passar um pano úmido. Por quê? Porque a poeira sobe, depois ela desce, às vezes fica lá na superfície da cama da criança. Quando ela vai dormir, é o momento que piora mesmo, né? Lavar os brinquedos das crianças, evitar, né, tirar ursinho de pelúcia, todos esses brinquedos que tem mais pelo, evitar, né? Que são formas da gente tentar controlar o nosso ambiente, né? Para a gente passar bem o inverno. A Romina Lanza enviou para o WhatsApp aqui da produção. Ela enviou várias perguntas aqui. Vamos por etapas, viu, Romina? Ela quer saber se os casos podem aumentar no frio e por quê. Bom, como a gente viu, o coronavírus e os outros vírus, em relação à Covid-19, entendi. Na verdade, ele é um vírus que tende a permanecer sob temperaturas mais baixas e em locais mais secos, né? Igual aos outros vírus respiratórios. Então, assim, a gente pode ter casos, sim, mas aumentando, né? O frio chegando aí, é o que a gente está vivenciando. Mas eu acho que mais do que isso, é manter o isolamento. E a gente tem vivenciado isso aqui em Belo Horizonte, né? Quanto a gente o nosso estado ainda não é o pico, né? A gente não está vivenciando uma série de casos. Então, eu acho que se a gente manter essas medidas que a gente tem frisado bastante, né? Evitar sair de casa, evitar todas essas medidas de higienização das mãos, acho que isso é muito mais importante para a gente atuar. A outra pergunta da Romina é que chegou a época da seca, se os umidificadores de ar realmente vão ajudar nesse caso de coronavírus também? Alguma relação, doutor? Isso é muito controverso, mas assim, a gente tem que garantir a umidificação do ambiente, porque às vezes realmente o ambiente está muito seco, né? Para a faixa pediátrica, inclusive, a gente recomenda com muito cuidado, porque pode ser que isso vire um instrumento da criança se machucar, dela ter algum acidente doméstico com relação aos umidificadores. Então, às vezes, colocar às vezes uma bacia de água longe das crianças pode favorecer com que o ambiente fique mais umidificado e evite os acidentes. Outra pergunta dela aqui com relação à tomografia, se esse tipo de exame pode detectar coronavírus. Ele não vai detectar o coronavírus. Ele vai ver algumas alterações pulmonares secundárias quando a gente tem uma suspeição de que é uma infecção por coronavírus, né? Então, se eu estou bem, eu não vou fazer uma tomografia. E mesmo na criança, a gente tem ponderado muito o uso da tomografia, porque é uma radiação imensa, né? E talvez, assim, dependendo do caso da criança, mesmo que está internada, a gente tenta evitar, porque isso não vai mudar a nossa conduta. Então, assim, eu estou falando pela pediatria, né? Pelas crianças. Então, a gente tem feito apenas os casos bem graves mesmo. Ok, obrigado, doutora. Bom, chegou mais uma pergunta aqui. Na verdade, um elogio também. A Clarinda Macedo, nossa superintendente de recursos humanos, elogiando. Obrigado, Clarinda. A Ariadne agradecendo a sua resposta, doutora. Camila também te elogiando aqui, diz que você é excelente. Tem uma aqui que eu vou deixar para o doutor Guilherme. Tá? A Ariadne faz mais uma pergunta aqui. A criança que usa o Clenil, o Aerolin, é necessário fazer um acompanhamento com o especialista? Não é necessário, não. O próprio pediatra, ele dá conta de acompanhar essa criança com o uso do Clenil, né? Como uma medicação profilática, ou seja, preventiva das crises, e o Aerolin no episódio de crise de asma. Não é necessário o pneumologista acompanhando, não. Agora, se isso não está dando certo e tudo, aí a gente, né, o médico que está acompanhando, avalia se realmente vale encaminhar para o pneumologista pediátrico. Ok. Doutora, eu vou te pedir a gentileza de trocar. Obrigada. Obrigado a você. Daqui a pouco o doutor Guilherme vem, você ainda dá tempo. Manda sua pergunta aí que o pessoal está aqui para responder. Doutor Guilherme, bem-vindo de volta. Sim, de volta. Doutor, a Silvia Amâncio pergunta. Ela disse que tem
2 idosas dentro de casa, já imunizadas contra a gripe. Existe alguma ação que possa protegê-las mais? Olha, fica a questão aí do isolamento, né? Esse, podemos dizer que o problema que traz a angústia, né? A gente está vendo, tem visto os nossos idosos, mesmo os parentes, ficando isolados, eles estão protegidos, e isso também traz muita angústia. Por exemplo, no Dia das Mães, não poder receber os filhos e os netos, né? Deve ter sido um drama muito grande para muita gente. Mas, de uma maneira mais dura, entre as para o vírus, é evitar a visita, né? E principalmente de crianças, né? Que são mais comumente portadoras assintomáticas, né? E procurar dar o melhor suporte possível, né, para os idosos. É torcer para essa situação passar logo, né, doutor? É muito angustiante, né? Bom, chegou outra pergunta aqui. A Emília Pinheiro pergunta, ela diz que trabalha com idosos, e isso é um impedimento para ela ter contato com as netas? Impedimento é difícil de falar, hein? O que a gente sabe é que, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, as casas de idosos realmente foram focos importantes, né, da Covid, né? Esse distanciamento, por exemplo, dos profissionais aqui no Brasil não é tão fácil, mas a gente vê, por exemplo, o distanciamento de quem trabalha com idosos ou trabalha na linha de frente no CTI, por exemplo, se ele deve ficar... Isso é claro que ele deveria ficar afastado dos idosos. Mas uma pessoa um cuidador, via de regra, seria bom, mas não existe ainda uma determinação para isso. Agora, se for crianças com sintomas, eu acredito que sim, né? Tá certo. Obrigado. Bom, estamos terminando mais uma live no Facebook da Santa Casa BH. Gostaria de agradecer a participação de todos. Você que nos acompanhou até agora, gostaria de sugerir um tema para a próxima live. Toda quarta-feira, às 11 da manhã, nós estamos fazendo as lives aqui no Facebook. Antes de terminar, agradecer o doutor Guilherme, doutora Mariana, né, pela presença, e quero deixar um recado importante para você. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e um hospital referência no combate ao novo coronavírus. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos da sua ajuda. Entre em contato com a nossa central de doações 31 3274 7377 ou envie a mensagem Quero Doar para o WhatsApp 31 99579 6139 99579 6139 e contribua. Para conhecer outras formas de doação, acesse o site santacasabh.org.br. Juntos somos mais fortes. Mais uma vez agradecer a presença do Dr. Guilherme, Dr. Mariana, muito obrigado, muito esclarecedora a presença de vocês aqui. E até a próxima live do Grupo Santa Casa BH. Grupo Santa Casa BH na luta contra o novo coronavírus.